Olá, queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que temos mais uma vez de estarmos juntos aqui através do nosso canal no YouTube, a DEC TV, de levar até você a santa e bendita palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje a nossa lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição do dia 12 de abril de 2020, do nosso segundo trimestre de 2020. Antes de iniciarmos a nossa leitura e o comentário dessa lição, nós vamos orar ao Senhor. Se você pode, ore comigo. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que temos de falar da Tua palavra, de estar comunicando com os nossos irmãos através dessa plataforma. Somos gratos ao Senhor por essa ferramenta maravilhosa, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos unidos em oração e comunicando a palavra do Senhor. Continue conosco, Senhor, no comentário dessa lição. Esteja, Pai, abençoando as nossas mentes. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa a vida de todos que estão conosco, daqueles que irão acessar esse vídeo posteriormente. Estenda as Tuas mãos, ó Pai, ilumina a nossa mente. Abra o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, para experimentarmos e provarmos qual é a Tua boa, perfeita e santa vontade. Revela-nos a Tua palavra, ilumina, Senhor, a Tua palavra em nossas mentes. Estenda as Tuas mãos sobre nós e nos abençoe de uma forma especial. Pai, nós queremos Te agradecer, louvar o nome de Jesus. Queremos Te agradecer de uma forma, ó Senhor, grandiosa, porque o Senhor é Deus e o Senhor está conosco nessa manhã. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe todos nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Hoje no calendário cristão, se comemora uma data muito importante, que é o domingo de Páscoa. Essa semana, repito, no calendário cristão, comemora-se a Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, uma semana onde comemoramos o ministério, a morte, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, Jesus Cristo. Interessante que eu estava lendo um texto da Bíblia esses dias e lembrando sobre esse ministério bendito de Jesus, o sofrimento que lhe custou a morte, mas eu quero te dizer, num domingo como este, numa hora como essa, 9 horas da manhã, ele já havia ressuscitado, glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus te abençoe, que você tenha um feliz domingo, que você possa lembrar do sentido real da Páscoa, tá? Que você possa pensar nisso e saber que a palavra de Deus é linda, que Jesus é maravilhoso e que através da sua paixão, morte, ele trouxe a nós a salvação. Glória a Deus para todos sempre. Está comigo nessa manhã mais uma vez, diácono Leonardo Sattler e também o nosso professor Joás Inácio. Deus abençoe, Joás, Léo, muito bom ter vocês conosco aqui. Vamos lá no comentário da nossa lição? Bora lá? Então vamos lá. Lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Estamos estudando durante esse trimestre todinho sobre a carta de Paulo aos Efésios. Vamos ser enriquecidos pela palavra de Deus, como a palavra de Deus sempre faz com a gente. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 e versículos de 9 a 14. Nosso textuário, Efésios capítulo 1, versículo 3, e está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Guarde essa frase, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Graças a Deus. Vamos na nossa leitura? Léo, Joás, nós temos compartilhado aqui a nossa leitura. Então, como nós já temos aí esse costume, eu leio o primeiro versículo e a gente vai intercalando aqui até chegarmos no versículo 14. Vamos lá. Versículo 3 aí, que é o primeiro versículo da nossa lição, da leitura bíblica em classe. Talvez você não pegou a lição ainda. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e do versículo 9
ao 14. Então leia conosco aí, se você ainda não tem a sua lição, fique à vontade de estudar com a gente aí através da Bíblia Sagrada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Graças a Deus. Queridos, nós queremos cumprimentar os nossos irmãos que têm chegado agora. Nós já temos aqui muitos irmãos conectados. Deus abençoe a todos vocês, tá? Pastor Adriano, todos os pastores que estão ligados aí conosco. Deus abençoe vocês de uma forma especial. E eu quero te fazer um pedido. Tem muitos irmãos que talvez ainda não conhecem a nossa plataforma aqui da Assembleia de Deus. Estamos ao vivo, aqui diretamente do Templo Central, em Caratinga, da Assembleia de Deus, em Caratinga. São exatamente 9h11. Estamos ao vivo falando da segunda lição do nosso segundo trimestre de 2020. Estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Estamos falando da eleição da igreja e tantos outros assuntos maravilhosos. Então nós queremos mandar um abraço especial a todos os irmãos e, como sempre faço, vou te fazer esse mesmo pedido agora. Pega esse link aí, copia ele, vai lá no WhatsApp e compartilha com pelo menos mais 10 e vamos juntos falar da palavra de Deus. Deus te abençoe, convide outras pessoas a estar conosco também nas nossas plataformas, através do Instagram, também através do Facebook. Está aqui o nosso chat. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão do que devemos fazer para melhorar, alguma sugestão que seja para agregar valor, mande para a gente, tá? Mande aqui a sua sugestão e estaremos felizes, ficaremos felizes com a sua sugestão. Quero agradecer muito a todos vocês pelo carinho de sempre. Deus abençoe vocês, tá? Somos gratos a Deus pela vida de vocês e é assim que nós caminhamos rumo às mansões celestiais. Vamos lá, nós vamos falar hoje, queridos professores, Léo e Joás, nós vamos falar de uma lição maravilhosa, que é exatamente a sublimidade das bênçãos, ou seja, nós vamos falar da cereja do bolo ali, né, com relação a essa sublimidade. Então nós vamos entrar na nossa introdução e aí nós vamos correr o assunto. Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então eu vou dar uma breve introdução aqui, senhores, e vamos falar o seguinte. O que vamos estudar nesse trimestre, o que estamos estudando nesse trimestre, é exatamente o plano de salvação. Ou seja, a queda do homem, eu sempre falo isso, a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Né, professor? Não pegou Deus de surpresa. Então, por não pegar Deus de surpresa, há um versículo lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Interessante, Léo e Joás, que eu quero introduzir essa aula começando por aí, é que se não houvesse essa profecia, essa fala de Deus, essa revelação de Deus, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, os testamentos não teriam validade, porque só pode receber bênção, só pode ser doado algo quando o testador for morto.
Ou seja, se eu tenho uma herança, se alguém ainda é vivo, eu não tomo posse daquela herança. Mas quando alguém morre, né, então nós tomamos posse da herança. Então, na presciência divina, se o cordeiro não havia sido anunciado como morto, o testamento não teria validade. Então, por que o cordeiro foi morto, mesmo na presciência divina? Deus, na sua presciência, ele já apontava esse plano restaurador através de Cristo. Então, se não há essa palavra que o cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo, na presciência divina, não teria validade o testamento. Por isso que eu falo, o Antigo Testamento tem total validade no seu fiel cumprimento. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. O Novo Testamento ele explica muito, né, o que é o Antigo, né? E o Antigo aponta para uma só pessoa, né, a pessoa de Cristo. E essa aula de hoje, né, é sobre as bênçãos de Cristo, né? E a gente vai ver esse monte de bênção que está aí dispensada a nós, né, que estamos em Cristo, né? Essas bênçãos são todas para quem está em Cristo, né? Esse monte de bênção só é possível, né, em comunhão com Cristo. E hoje nós vamos ver essas riquezas aí, né? Tem muita coisa aí na leitura bíblica em classe, né? Mas a gente não vai falar disso tudo, né? A gente vai focar nessas bênçãos aí espirituais para aqueles que estão em Cristo. Verdade. E interessante que, como o pastor Gilberto disse, em Efésios capítulo 1, versículo 4, nesse mesmo texto que a gente está lendo, da mesma maneira que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, da mesma forma o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é muito interessante de perceber, que já existia um plano da salvação para a humanidade antes do mundo ser concebido. Então, isso é uma coisa que vale a pena refletir. Como a gente tem falado da carta aos Efésios, é a carta mais espiritual da Bíblia, e vale a pena para aqueles que estão nos assistindo buscar esse conhecimento dessa forma. E é bom a gente entender isso, né? Nós vamos estudar na próxima lição, a lição de número 3, sobre eleição e predestinação. Nós estamos antecipando aqui, dando uma palhinha, que é um assunto muito polêmico. Quando a gente fala assim que nos predestinou, nos elegeu antes da fundação, né? Nos elegeu em Cristo. Espera aí. Então nós vamos deixar isso para a gente trabalhar na próxima lição. É um assunto complexo, mas é um assunto muito importante e nós não podemos correr desse tema tão importante. Mas quando a gente fala dessa eleição da igreja, dessa graça de Deus em Cristo, através de toda a palavra que nós estamos vendo aqui, eu quero destacar um negócio muito bacana que o apóstolo Paulo falou. É um mistério que estava oculto. Por que oculto? Ele se revelou na pessoa de Jesus. A igreja, ela tomou essa forma a partir do ministério de Jesus. Lá em Mateus 16, 17, na transfiguração ali, Jesus falou: sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, nele nós temos as bênçãos espirituais. E é bom lembrar disso. E todas essas bênçãos aí, elas têm uma única finalidade, né? Que é o louvor da glória de Cristo. Você vê aí no verso 12 da leitura que a gente fez. Bem lembrado. Então, tem uma finalidade. Deus não faz nada ao acaso. Deus não faz nada assim aleatoriamente. Né? Tudo que Deus faz, que Deus fala, que Deus dá, né? Qualquer presente que a gente receba dele tem uma finalidade. Né? Nada vem, não é que nada vem por, na verdade, nada vem por acaso. Exatamente. E a gente tem que lembrar que a graça, ela veio de graça, é o favor imerecido, mas ela não foi de graça. Ou seja, ela foi pago com um alto preço, um preço de sangue. Custou caro, né? Para nós é só de graça. Para nós Jesus é de graça, é um favor imerecido. Mas para Jesus ele pagou caro, ele pagou com a própria vida, com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, irmãos, nós vamos estudar essa lição em 3 capítulos. Primeiro, a nova posição em Cristo. Segundo, uma vida cristocêntrica nesse mundo. E para a gente encerrar a lição, nós vamos falar o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Nós vamos ter uma pequena pausa, né, entre o primeiro e o segundo tópico do comentário dessa lição, mas a gente vai comentando, vai avisando os irmãos. Vamos lá, capítulo 1, a nova posição em Cristo. Esse capítulo está dividido em 3 subtópicos também, que é as bênçãos espirituais e a nova condição.
Então vamos lá. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Eu gosto disso, porque tudo é em Cristo. Tudo é em Cristo, é nele. E para uma finalidade, professor, ressalto o que você já falou, para a glória e louvor dele. Então tudo é por ele, para ele, e sem ele não tem nada. Doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Olha bem que bacana essa frase. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor da sua graça, ou para louvor da sua glória. Eu acho bacana isso aqui, professores, com relação a essa palavra doxologia. Talvez alguém possa estar perguntando aí, o que é isso, doxologia? Vem de duas palavras gregas, doxa, que significa glória, e logia, palavra. Então nós vemos aí que é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões assim, verbais e até mesmo escritas, né? Então, isso é a doxologia. Então Paulo começa essa epístola louvando a Deus pelo mistério que estava escondido, oculto em Cristo, e foi revelado através da sua paixão, morte e ressurreição, quando Jesus passou todo esse processo aqui na face da terra. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Na lição passada, a gente viu a saudação, né, aos destinatários dos 2 primeiros versos, né, e hoje a gente vai do verso 3 ao 14. Esse conjunto, né, do verso 3 ao 14 é um bloco que não tem separação entre as palavras no texto original, né, na forma que está escrita lá no original. E todos esses versos vão falar, esses 12 versos aí, né, vão falar dessas bênçãos espirituais que estão disponíveis, né, em Cristo. Então, antes de falar de todas essas bênçãos, já que ele vai falar de bênção, ele começa com a palavra bendito, né? Abençoado, né? Louvado, né? É um hino mesmo, né? Esses 12 versos, um hino de louvor ao Senhor, que é o dono dessas bênçãos, que é quem dispõe essas bênçãos para nós, né? Essa palavrinha, eulogetos, né? No hebraico seria barur, ela aparece no Novo Testamento 8 vezes. Né? É uma bênção, né, que aparece 8 vezes no Novo Testamento. E a maioria das vezes que ela aparece no Novo Testamento é sobre a pena de Paulo. Né? Então, Paulo é muito dado ao louvor e à adoração. Né? Ele sempre tem essa marca nas suas cartas. E, assim, eu fui ver outros textos onde aparece essa palavrinha. Né? É interessante, em 2 Coríntios 1:3, parece que é a mesma introdução que ele faz, é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai complementar ainda, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus e Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação. Né? Então ele é Pai do Senhor Jesus Cristo e Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação. Né? Lá o salmista, lá no Salmo 72, né, 19, ele diz: bendito e exaltado para sempre o seu nome glorioso, que toda a terra seja repleta da sua glória. Ele termina com os 2 améns, né? Amém, amém. Se estamos abençoados, amém. Né? Se estamos provados, amém. Né? Amém, amém. Então, toda a terra está cheia da sua glória. Ele deve ser louvado por isso. Deve ser bendito o seu nome por isso, porque toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Eu acho fantástico, Léo, a questão de Paulo. Paulo era um camarada diferenciado, né? A gente sempre fala isso. É um servo de Deus, claro, e já falei isso aqui. Para mim, na Bíblia, quando você pega o Antigo Testamento, a gente fala de Moisés. Estou falando de profeta, assim, com a responsabilidade.
E quando você olha para o Novo Testamento, nós estamos falando de Paulo. Nenhum deles maior que Jesus. Nenhum de ninguém. Ninguém maior que Jesus. Fato. Mas Paulo é um irmão, um apóstolo no Novo Testamento que tem um peso muito grande assim pelas suas escritas. E ele escreveu 13 epístolas e ele sempre começava louvando a Deus e terminava com a bênção apostólica, né? Incrível isso, né? Essa é uma forma de doxologia. Agora, o que é importante destacar dentro da doxologia é que ela tem que vir acompanhada da verdadeira adoração. É o louvor com adoração. E aí a gente tem que, a gente deve destacar, eu quero até colocar um texto para os irmãos que estão nos assistindo e para nós aqui, para a nossa meditação, que está no Salmo 103, versículo 7. Aonde o Senhor, ele diz para Moisés, Salmo 103, versículo 7, aonde está o louvor presente, o louvor e a adoração. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui está presente duas coisas. Moisés, foi manifestado a ele os seus caminhos, ou seja, Moisés conheceu o coração do Senhor. E os filhos de Israel foi manifestado os seus feitos, ou seja, os filhos de Israel viram o que o Senhor fez. E aí a gente vem e mostra a diferença entre louvor e adoração. A gente louva o Senhor pelaquilo que Ele faz e adora o Senhor por quem Ele é. Então essa é uma boa demonstração da diferença entre o louvor e a adoração. Incrível, você falou um negócio muito interessante, foi no culto de sexta-feira. Eu lembro que eu falei uma mensagem aqui rápida na sexta-feira e falei um negócio aos nossos ouvintes aí, as pessoas que estão conosco aí. Eu sempre falo isso, nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Só que nós o adoramos pelo que Ele faz. É um complemento, uma coisa está ligada à outra. Só que, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele cura, Ele é Deus. Se não cura, é Deus do mesmo jeito. Nós vamos adorar Ele não somente pelo que Ele faz, exatamente pelo que Ele é. Mas porque Ele faz, nós também o adoramos. E é isso que Paulo está falando aqui. A gente não se deixa enganar pelas circunstâncias. Exato, né? Toda exato, a terra exato. está cheia da sua glória. Glória a Deus. A gente tem essa... Glória a Deus. Olha aqui, vamos dar uma pequena paradinha aqui. Eu quero mandar um abraço à irmã Maria Auxiliadora de Piedade de Caratinga, Cristina, que está com a gente também, irmã Alda Távora, Deus te abençoe, pastor Adriano Valadares, a irmã Nazaré está mandando um abraço a todos nós aqui, nos saudando, irmã Magda, irmão Isaías, Deus abençoe a todos vocês, irmão Helder, lá de Itaberaba, na Bahia, Deus abençoe, irmão Alessandra Cabral, Bevilac, irmão Enoque Albino, Deus te abençoe, irmão Vanderlei Miranda, paz do Senhor, lá de Matipó, Deus abençoe os irmãos de Matipó, irmão Josafá e todos que estão ligados aí, irmão Lucimar, irmã Iona, Deus te abençoe, pastor Ariston, pastor Adriano, José Bárbara, Deus te abençoe, tá bom? Assembleia de Deus de Santa Amaro, Manhuaçu, irmão D'Alessandro Maurício, Deus te abençoe, vai aqui o nosso abraço carinhoso a todos vocês. Gisele Vieira, Deus abençoe vocês, está dizendo aqui que Santa Margarida está aí nos assistindo, bênção pura, Deus abençoe vocês. Irmã Jennifer Tavares, Deus te abençoe, tá? Deus abençoe vocês de uma forma especial. Irmãos, vamos lá, nós estamos aqui dedicando um tempo falando da palavra de Deus e nós preparamos essa aula e esperamos que vocês sejam alcançados pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá, falando de bênçãos espirituais, professor, você começou a fazer uma listagem aí e agora nós vamos entrar nesse tópico aqui. E eu queria que você frisasse isso para a gente aí. Ponto 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, tais como, Deus nos elegeu, aí nós vamos falar, você comenta isso aqui, Deus nos elegeu para sermos santos, ou seja, santidade é uma mensagem urgente e necessária. 2, como já falei de antemão, nos predestinou para sermos filhos, e aqui nós não queremos ser calvinistas nem arminianistas, mas nós somos Bíblia. Claro que nós temos uma linha teológica e nós não podemos fugir dela,
que nós ensinamos. 3, nos fez agradáveis para si mesmo, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, isso aqui é extraordinário, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que realizou e do Espírito Santo que as garante. Isso aqui é fantástico, isso, né? O Pai que planejou, o Filho que realizou e do Espírito Santo que faz garantir toda a palavra, né? Esse tópico é um tópico muito importante, porque ele está dizendo aqui das bênçãos espirituais e não das bênçãos materiais. Não é que o Senhor não se preocupa com as nossas bênçãos materiais, mas não é isso aqui que está falando. Então, se a gente remeter em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, a gente vai ter aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. É uma condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E também, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, o que diz? Se quiseres e me ouvires, comereis melhor dessa terra. Ou seja, mas na verdade, o que nesse momento agora de coronavírus, nesse momento de ansiedade, o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, no final do capítulo, né? Não andeis inquietos por coisa alguma, verso 31 em diante, só para a gente diferenciar o que são as bênçãos materiais do que são as bênçãos espirituais que estão dizendo aqui no nosso tópico. Mateus capítulo 6, verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas no contexto do capítulo, todas estas coisas que foram faladas aqui em Mateus capítulo 6. E aqui dizendo, no final, que é o mais importante para esse momento que a gente está vivendo. Portanto, não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, não obstante o Senhor nos prometer as bênçãos espirituais e nos ofertar, Ele sabe que nós necessitamos das bênçãos materiais, mas não é como por aí, que o Senhor veio nessa terra para dar bênçãos exclusivas materiais para os seus filhos. Pelo contrário, Ele dá aquilo que cada um necessita. Qual seja a prosperidade que o Senhor nos oferece, é a falta de necessidade. E Ele nos dá todas essas bênçãos espirituais que estão aqui elencadas. E eu percebo que se a gente fosse entrar em cada tópico desse aqui das bênçãos espirituais, a gente gastaria aí talvez umas 2 aulas falando. Verdade, é bom a gente citar. Verdade. Mas é importante deixar claro que nós temos que preocupar com a vida eterna, com aquilo que Deus realmente nos prometeu. Isso é muito bacana, né? É muita bênção, né? Muita. A gente tem bênçãos aqui e bênçãos lá nos lugares celestiais. E Paulo escreve esses 12 versos aqui, essas 202 palavras, né? Para nos mostrar qual deve ser a prioridade, né? Jesus fala, não preocupa com isso aqui não, né? Busca primeiro o reino, né? Isso fala de primazia, né? Isso fala de o que você deve olhar primeiro, com o que você deve se preocupar primeiro, primazia, né? Então, o reino, as coisas celestiais, as coisas eternas, devem ocupar a nossa mente, o nosso coração, né? Por isso que Paulo gasta esses 12 versos aqui com isso, com as bênçãos celestiais. É interessante, esses lugares celestiais, né? Ele aparece 5 vezes no texto de Efésios, nesses 6 capítulos. Eu fiz um exercício interessante. Se você ler as 5 vezes em conjunto,
parece que está escrevendo em sequência. Né? Você vê aqui no verso 1:3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Operou em Cristo, verso 20, né? Operou em Cristo que o ressuscitou dentre os mortos, assentando-o à sua direita nos lugares celestiais. E o capítulo 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar às regiões celestiais em Cristo Jesus. E o 3:10, para que seja manifestada as várias formas da sabedoria de Deus, por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais. E o verso 12 do capítulo 6, pois a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, por que Deus disponibilizou todas essas bênçãos celestiais para nós, né? Para manifestar ao mundo, né, as hostes espirituais, que estão nos lugares celestiais, a autoridade dele sobre a igreja. A igreja tem um papel de destaque, você lê aqui no capítulo 3:10. A igreja tem um lugar de destaque por causa dessas bênçãos que ele entrega. Né? Então, tudo isso é para o louvor da sua glória, manifestando essas coisas na igreja, na sua igreja, né? Para que a igreja tenha essa autoridade para guerrear nos lugares celestiais e manifestar a sua glória até ali. Então tá bom, professor, nós vamos no ponto 3 agora, a nova condição, mas antes disso, quero mandar um abraço aqui à irmã Aparecida Silveira, que é o pastor Ariston de Raul Soares. Deus te abençoe. Pastor Sidney e toda a família de Santa Margarida. Deus te abençoe, pastor. Aquele abraço bem apertado aí em toda a família. Irmão Sinésio Ramos, nos assistindo dos Estados Unidos. Deus te abençoe, querido. Manda um abraço fraternal a todos os nossos irmãos aí. E quero te dizer, estamos com vocês aí nessa luta, tá? O sentimento de vocês é o nosso aqui no Brasil também, e nós temos orado e pedido a Deus que intervenha nessa situação aí e que vocês sejam plenamente enriquecidos por Deus e que tenham força nesse momento aí de calamidade. Deus abençoe vocês. Irmão Pastor Miguel Dutra, irmão Lucélio Luiz, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aí, irmã Norma, irmão Wander, graças a Deus, Deus abençoe todos vocês. Evangelista, irmão Jair Justino, todos os irmãos, Deus abençoe a todos vocês aí. Professor, interessante você estar falando aqui sobre Paulo, e eu me lembrei, a última lição desse trimestre vai falar sobre guerras espirituais. A nossa guerra não é carnal, não é contra a carne e o sangue, é contra potestades, dominadores do ar, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu só vou fazer uma ilustração, a gente vai para o ponto 3 aqui. Uma águia, por exemplo, quando ela vai guerrear com a serpente, quando ela vai capturar uma serpente, ela não briga com a serpente no território da serpente. Não, ela vai lá, captura aquela serpente e leva ela lá para cima. A serpente perde força. Ela não tem domínio disso aí. Se nós cristãos, quisermos travar uma guerra espiritual em região terrena, nós vamos perder. Nós não vamos vencer. Então, por que eu estou dizendo isso? Pode ser uma palavra profética para alguém que está me ouvindo? Pode, e talvez seja, e receba ela, e receba. Talvez seja uma palavra profética. Não se guerreia com o nosso adversário com guerra carnal, com arma carnal. Se guerreia com arma espiritual. E essas armas se conseguem através de coisas espirituais. Por isso, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Para nos garantir, para nos trazer essas armas espirituais, para que vençamos no nome de Jesus. Então, fique com essa palavra aí, tá? Essa palavra ela foi endereçada a alguém, Deus o sabe. Ponto 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isso está no presente, né? Isto é, o oposto da antiga vida. Em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, na nossa nova posição, é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Bom, poderíamos fechar esse tópico aqui sem nenhum comentário, né? A salvação é completa, né? E
nos tornamos nova criatura a partir do momento que aceitamos o Senhor. É o que fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E aqueles que isso acontece, todas essas situações acontecem com ele. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis a ele. Quando Paulo, em 12 versos, ele usa a expressão em Cristo, né? Ou algo semelhante 10 vezes, né? Não é comum, né? Deve estar querendo reforçar alguma ideia, né? Que ideia que ele quer reforçar? Que há uma forma de ingressar nessa posição, nessa condição, né? Como que eu faço para estar em Cristo? Né? Seria bom um texto, né, que esclarece bem isso aí, Gálatas 3, verso 26 ao 29, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, sois semente de Abraão e herdeiros da promessa. Graças a Deus. É assim que faz para ingressar nessa condição aí de estar em Cristo. Estar em Cristo. E é aquilo que o apóstolo Paulo também diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Né? Ele diz assim, do meio do verso para frente: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, o que para trás ficou está no retrovisor do carro. De vez em quando a gente dá uma olhadinha, passou, mas o para-brisa está muito maior. Nós estamos olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Eu tinha um amigo que ele falava que para trás só se for para pegar flexão para ir embora. Mas assim, para trás nem assim, né? Não pode. O negócio nosso é para frente e para o alto, rumo às mansões celestiais. Nós vamos dar uma pequena paradinha aqui, um breve intervalo, e nós vamos voltar aí falando do nosso capítulo 2, uma nova vida cristocêntrica. Até agora nós falamos só sobre louvor, nós tomamos um tempo aqui falando desse louvor, da importância que Paulo dá a esse louvor, essa doxologia. Vamos para um breve intervalo e vamos voltar já já com o 2º capítulo aí da nossa lição. Uma verdadeira história de desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no 2º trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta, berçário maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores, pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil, livros de apoio às lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Irmãos,
Estamos aqui comentando, nós estávamos falando aqui nos bastidores aqui sobre algumas coisas aqui dessa lição, e tem hora que pega a gente até de surpresa com algumas coisas aqui. Nós estávamos comentando exatamente a importância de uma lição como essa na nossa vida espiritual. E o quanto muitos irmãos são abençoados, são enriquecidos com palavras, com mensagens como essa aqui. Interessante que quando a gente fala de lições como essa, desse novo padrão, dessa nova vida, nós estamos falando de uma mensagem cristocêntrica. Todas as nossas mensagens deveriam ser cristocêntricas, né? Todas, sem exceção de nenhuma. Quando a gente fala isso de uma mensagem cristocêntrica, nós estamos falando exatamente de quê? A nossa vida está centralizada em Cristo, unicamente nele. Então nós vamos aí comentar o nosso segundo capítulo aí da nossa lição. Quero aproveitar e agradecer a todos os irmãos, e como disse a irmã Nazaré Cristina aqui, pessoal, vamos dar um link aí, vamos copiar esse link e vamos disparar aí para pelo menos mais 10, 20, 30 e vamos enriquecer, não simplesmente o canal da ADEC, não é com esse o objetivo, mas vamos alcançar outras pessoas que conheçam a Cristo, que sejam abençoadas pela palavra. Interessante que durante essa semana nós estávamos falando aqui nos bastidores que durante os nossos cultos, ontem, por exemplo, durante a transmissão de um culto infantil, pessoas aceitando Jesus. Então o negócio não é quem está cultuando, o negócio é a palavra que está sendo falada. Isso que é importante. Pode ser num culto infantil, com as irmãs de oração, num estudo bíblico, numa escola dominical como essa. Quando se fala de Cristo, a mensagem é curta, é direta e toca o coração das pessoas, toca os nossos corações. Por isso a necessidade de falarmos sempre a palavra de Deus, convergindo tudo em Cristo. Vamos lá. Capítulo 2, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então nós vamos dividir também em 3 subtópicos: a revelação do mistério, a plenitude dos tempos e o louvor da sua glória. 1. Revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que é o versículo 9, capítulo 1, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Paulo falou isso aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Essa verdade diz a respeito dos decretos eternos de Deus, que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, a primazia, tivesse o primeiro lugar. Olha bem, quando nós falamos disso aqui, eu gostei, professor, de um comentário que nós tivemos aqui nos nossos bastidores. Eu gosto dos bastidores, que a gente vai trocando ideia, tecendo algum comentário. Eu lembro que durante a semana nós falamos um negócio muito interessante, Joás, quero refrisar isso aqui, é exatamente sobre essa questão do primeiro Adão e o segundo Adão. Falamos muito isso aqui, né? O primeiro Adão pecou no Éden, no lugar que ele tinha tudo do bom e do melhor, e o segundo Adão, que é Cristo, venceu no deserto. E no Calvário. E no Calvário. Venceu em tudo, né? Outra coisa, o primeiro Adão, ele estava completo, era um camarada perfeito, estava sem pecado na criação. O segundo Adão também, para ele, como diz você, para ele não burlar o sistema, Deus não faz isso em hipótese alguma, ele também foi gerado pelo Espírito e provou ao mundo, a todos nós, que é possível vencer nesse mundo. Ele fez isso, ele venceu. Vamos falar sobre isso um pouquinho, sobre essa revelação desse mistério. Primeiro nós estamos falando desse segundo Adão, a revelação de Cristo a nós homens, e esse mistério que é a igreja, que estava oculta nele e que foi revelada por ele também. Dentro desse tópico aqui, a gente percebe no início dele, do tópico 1, um pouco antes aqui na introdução do tópico, que o pecado entrou ao mundo. Ou seja, o episódio mais triste do mundo foi o capítulo 3 de Gênesis, foi a queda do homem. Então é importante deixar ressaltado isso. E lembrar que dentro desse mesmo propósito, do propósito da salvação, no mesmo Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, ali já houve a promessa que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e o calcanhar seria ferido no calcanhar. Ou seja, ali Cristo já foi previsto lá no Gênesis. Então esse é um grande mistério, né? Então a revelação do mistério
esse aqui é o mistério da salvação, aonde está em Colossenses capítulo 1, versículo 26, né, para que a gente possa deixar para aqueles que estão nos assistindo, que diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Exatamente após o Jesus ter se feito carne, em João ali, em João capítulo 1, né, que o verbo se fez carne, ali se cumpriu todas as profecias que estavam remetendo do Velho Testamento, remetendo à vinda do Messias. E em João capítulo 1, o verbo se fez carne, ou seja, ali houve a revelação, uma das revelações do mistério, que é a vinda do Senhor Jesus e depois o ministério dele, até culminar com a morte dele na cruz do Calvário e o fato de ele ter ressuscitado ao terceiro dia, depois de ter sido assunto aos céus. É um mistério muito grande, né, professor, que foi revelado através de Cristo, né? É um mistério muito grande e muito complexo e, ao mesmo tempo, simples, né? Verdade. Que é o mistério da unidade, né? Da unidade em Cristo, né? Como é que pode uma multidão dessa, né, ser um em Cristo? Né? É um mistério grande, mas simples, porque qual o segredo? O segredo é estar em Cristo, né? Esse termo que Paulo usou 10 vezes só nesses 12 versos, ele usou 164 vezes nas suas cartas. Se você juntar todas as cartas de Paulo, ele usa essa expressão em Cristo 164 vezes. Deve ser importante, né? Convergiu nele, né? Então, o segredo desse mistério aí é isso, é estar em Cristo, né? Isso, e lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, quando ele fala tetelestai, ou seja, está consumado, ou seja, ali com a morte dele foi consumado o plano da salvação. Essa questão de repetição é um negócio tão fantástico, tão fantástico. Um filósofo, Aristóteles, né, considerado o pai da filosofia, ele sempre falava isso, que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Você faz uma coisa hoje, faz amanhã, faz depois, aquilo se torna uma habilidade imprescindível. E quando a gente olha isso de uma forma bíblica, nós vamos ver que Moisés, só em Deuteronômio, repetiu a lei 3 vezes, no mínimo 3 vezes. E mesmo assim, depois de um pouco tempo, o povo... E falando de Paulo, né, você já falou na introdução aqui, né, da sabedoria desse camarada, ele sabia muita coisa sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas, né, filosofia, arte, ciência, teologia. Verdade. Né, ele sabia muito de muita coisa e no seu discurso a única preocupação dele era convergir todas essas coisas, todos esses conhecimentos na pessoa de Cristo. Por isso que há essa repetição, em Cristo, em Cristo, em Cristo, né? Ele mesmo diz numa de suas cartas: eu nada me propus saber entre vós a não ser Cristo, né? E esse crucificado. Então, o segredo é esse, né? O mistério é esse, o mistério da unidade em Cristo. Uma outra expressão que eu gosto muito de Paulo também é quando ele fala assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui em demonstração de palavras. O que é isso? Eu não fui de filosofia. Eu não fui falando só de conhecimento, mas eu fui demonstração de poder. Aí ele cita de novo Cristo. Quer ver só em Efésios 2:1. Em Cristo nós passamos da morte para a vida. Exato. Efésios 4:22. Em Cristo nós somos livres do engano da nossa vida antiga em Adão. Né? Efésios 5:8. Em Cristo nós não andamos mais em trevas, mas somos filhos da luz. Graças a Deus. Então, todas essas bênçãos para quem está em Cristo, né? Esse é o mistério. O mistério da unidade em Cristo. Né? Muita bênção, né? Então vamos lá. Ponto 2, a plenitude dos tempos. Tem um rapaz aqui na igreja, aqui, né? Cita até o nome dele, Xará, do apóstolo Paulo. Ele vive pegando meu pé quando eu falo esse negócio da plenitude dos tempos. Um abraço, viu, Paulo? Um recadinho para você aí. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, os céus e a terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo.
a dispensação, a administração desse plano será a plenitude dos tempos. Só que eu quero dizer uma outra coisa aqui, que, assim, um complemento que está aqui, que Cristo também veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto. Ou seja, o mundo na época do nascimento de Cristo era, vamos falar assim, de uma cultura única. Tinha outras culturas? Tinha, mas a que predominava era a cultura grega. A força do império era o Império Romano, ou seja, as principais vias eram pavimentadas e haviam legiões e mais legiões de soldados guardando assim uma segurança de outras cidades que eram conquistadas por Roma. E só quando a gente olha, por exemplo, o Novo Testamento, foi escrito todo em grego. Então a gente vê a unidade disso aqui, ou seja, foi no tempo perfeito, no Kairos, né? No tempo de Deus que ele veio. Essa plenitude aí é a hora certa para que tudo seja como Deus planejou para ser, né? Isso é a plenitude dos tempos. Exatamente. E no tempo de Deus, não no tempo do homem, no tempo do Kairos, né? Fala um pouco mais na frente da lição. E em relação a essa cristocentria, hoje, o que a gente está buscando? A gente está percebendo que hoje existe o antropocentrismo muito enraizado nas igrejas, nos templos, porque antigamente se pregava muito sobre cura, batismo com o Espírito Santo, salvação, arrependimento, a mensagem da cruz. E se louvava muito os hinos da harpa e hinos que eram voltados para esse tipo, porque o problema não está nos hinos, estão nos púlpitos, estão nos ensinos, está no ensinamento. Em função dessa cristocentria, de ser uma coisa cristocêntrica, ou seja, voltado para Cristo estar no centro. E muitas denominações, muitas igrejas hoje estão voltadas para que o homem esteja no centro. Isso é um perigo, por isso que tem muita questão envolvido dentro da teoria do evangelho da prosperidade, aonde eu vou até Cristo e a partir do momento que eu vou até Cristo, Cristo nos dá carro, casa, e não tem nada disso, pelo contrário, né? A mensagem da cruz é uma mensagem de estar com Cristo, padecendo como ele padeceu. De renúncia, né? De renúncia das coisas desse mundo. Nós não estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que ser influenciadores do mundo, não ser influenciados pelo mundo. Só reforçando, Léo, não que essas coisas nós não podemos tê-las. Não tem nada disso, né? Tanto é que Jesus, ele saudava os seus discípulos dessa forma também. Com essa, a prosperidade, ela é bíblica, desde que seja algo advinda de Deus. Nada contra essas questões assim, mas colocar isso à frente de Cristo, isso aí não pode. Outra coisa, essa questão de louvores, eu preciso falar isso, tá? Essa questão de hinos e tudo mais, esse neopentecostalismo está trazendo um prejuízo muito grande às doutrinas bíblicas, e nós não podemos perder isso. Ah, pastor, você está sendo conservador? Sempre. Conservar a sã doutrina, quem falou que nós não devemos fazer isso? Bíblia continua sendo Bíblia, assim como pecado continua sendo pecado. E nós não podemos esquecer da obra redentora de Cristo e que o glorificado deve ser Ele e jamais o homem. Toda a honra, toda a glória, todo louvor é a Cristo, somente a Ele e somente para Ele. Glória a Deus. Então nós não podemos esquecer isso, ok? Vamos lá. Então, sobre a plenitude dos tempos, fechamos, né, professor? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo, Léo? Beleza. Paulo já mandou um abraço aqui. Paulo, valeu, tá? Você tá ligado aí. Deus te abençoe. Ponto 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas para os judeus e gentios, que é a igreja, né? Então, o que Cristo fez? Haviam povos, judeus, gentios. O que Cristo fez? Através da sua morte, ele uniu judeu, bárbaro, gentio, e povos, línguas, nações, e formou a sua igreja. Amém. Então, nele, todas as coisas convergem, né? Paulo muda o pronome nós, Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa.
Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso é magnífico, né? Propósito é algo muito sensacional, né? Muito assim, magnífico mesmo. Propósito tem a ver com finalidade, né? Paulo é um que vai dizer da finalidade de Cristo, né? A finalidade da lei. A finalidade da lei é Cristo. Por quê? Né? Tudo vai desaguar em Cristo, né? Tudo que está na lei foi feito por causa de Cristo, né? Então, pensar em finalidade, por exemplo, o pastor e o irmão estão de óculos, né? Se você pensar na finalidade do óculos, você pode falar um monte de coisa sobre o óculos, mas quando você vai falar de finalidade é uma só: enxergar melhor, né? Se você não enxergar melhor com o óculos, ele não tem finalidade nenhuma para você, não tem serventia nenhuma. Então, quando Paulo vai falar de finalidade aqui, para o louvor da sua glória. Isso é finalidade. Qual a finalidade dessas bênçãos todas? Para glorificar o nome de Cristo, né? Isso enriquece muito, né, a nossa compreensão daquele mistério que a gente falava. Por quê? Eu posso pensar, eu preciso de uma casa bacana, confortável. Pode ser, né? Mas eu sou crente em Jesus, eu estou em Cristo. Então, o que eu preciso de verdade é ser santo, né? Viver uma vida santa. Eu preciso de um carro bacana. Pode ser, mas o que eu preciso mesmo é consagrar minha vida, buscar mais ao Senhor, né? Às vezes eu acho que eu preciso do carro, né? Mas o que eu preciso mesmo é orar mais, consagrar mais, ler mais a palavra, para estar mais perto de Deus. Então, tudo tem a ver com finalidade, né? Por que eu estou aqui? Para o louvor da glória dele. Por que ele me abençoa tanto? Para louvor da glória dele, né? Isso é finalidade. Eu acho bacana, Joás, quando a gente fala disso aqui, o tanto que a igreja é enriquecida com isso. E tem muita gente que confunde o propósito da prosperidade bíblica. Tem muita gente que confunde isso, professor. Tem gente que usa o Salmo 23, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E até coloca um i que não tem, né? E nada me faltará. Não tem esse i. Está escrito lá, o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Quando o salmista falou nada me faltará, ele estava falando num contexto de bênçãos espirituais também, mas também de bênçãos materiais. Nós não estamos livres dessas bênçãos materiais, nós não estamos isentos dela. Só que com um detalhe, deixa eu explicar isso aqui. Quando o salmista falou nada me faltará, presta bem atenção, o que é a prosperidade de Deus? Muitas das vezes me falta alguma coisa, como falta para o Léo, como falta para o Joás, como falta para você que está me ouvindo nessa manhã. Talvez está te faltando alguma coisa, mas o que está te faltando não te atrapalha a viver para Cristo. Isso é prosperidade. Isso é uma prosperidade de vida. O que está te faltando não te impede de viver. Não atrapalha a sua vivência em Cristo. Não atrapalha você dar glória a Deus. Isso é prosperidade. E no momento certo, Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Independente de quais sejam, se é espiritual, se é física, seja qualquer coisa, Deus abençoe. Então é por aí. E dentro desse tópico aqui, para a gente poder entrar bem dentro do tópico, o que o comentarista nos coloca? Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo, ou seja, fazer a ordenança do Senhor, que é fazer o ide, que é pregar o evangelho através de fazer aquilo com que as pessoas também façam o que nós estamos buscando fazer e fazendo, né? E lembrando aqui que de dois povos ele fez um. Por quê? Jesus veio para os judeus e os seus, o que aconteceu o quê? Não o receberam. Quando os seus não o receberam, ele abriu também a oportunidade para os gentios. E daí ele fez a igreja de Cristo. Então aqui também cita essa questão, está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, quando o Senhor abriu a oportunidade também para os gentios. Essa é a finalidade maior, né? O pecado estragou tudo no universo, né? E Deus tem um plano de recuperar tudo para si, né? E assim, quando nós pregamos o evangelho, nós cumprimos parte desse plano, né? Deus executa esse plano pela igreja, através da igreja. Por isso pregar o evangelho a toda criatura. Por que não todos os homens?
né? Toda criatura. Né? Então, é pregar o evangelho sempre, né? Independente do que eu esteja fazendo, falando, pensando, é pregar o evangelho, né? Porque aí ele vai restaurar, vai trazer o universo de volta para ele. E eu gosto da expressão de Paulo a Timóteo, que ele fala a tempo e a fora de tempo. Paulo faz um trocadilho lá em Colossenses, né, no capítulo 1, ele faz um trocadilho com os 2 primeiros versos de Gênesis. Não dá para explicar aqui, que exigiria mais tempo, mas compensa a gente ler, né, os versos 18 ao 20. Ele está falando de Cristo, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. É disso que nós estamos falando, né? Verdade. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, nós estamos na Páscoa, é propício, né? Verdade. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Glória a Deus. O propósito, a finalidade maior da pregação do Evangelho, a finalidade maior dessas bênçãos, de tudo isso que a gente viu até aqui, é isso, né? Ele vai reconciliar com tudo, consigo, todas as coisas, né? E interessante, sabe o que é? Que muitas das vezes, professor, quando a gente fala isso, parece uma loucura, né? Pregar uma coisa que você não viu, pregar um Jesus que você nunca viu, parece que é loucura, né? Então vamos falar um texto de Paulo também? 1 Coríntios 1,18? Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então pronto. O poder de Deus é em quem? Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Tudo converge nele. Muito bacana, muito bacana. Irmãos, Deus abençoe os irmãos que estão conosco aí, tá? Irmã Nazaré, mais uma vez. Professor, tem uma pergunta aqui, e eu quero me direcionar a você. Irmão Enio, Sérgio, perguntou o seguinte, meus irmãos, nós somos o Israel de Deus? Nós somos o Israel de Deus? Podemos falar isso como igreja? É uma resposta complicada, né? Não é? Mas vamos simplificar, né? Deus, ele começou a igreja no deserto, né? E parece que não deu muito certo aquela primeira igreja, né? Não foi inaugurada aquela igreja, né? O povo era cabeça dura demais, era rebelde demais. Aquele é o Israel de Deus. Nós fomos enxertados, nós fomos adotados. Paulo vai falar isso em Efésios, nós vamos ver em capítulos, em outras lições aqui para frente, né? Nós fomos adotados, né? Mas nesse sentido nós também somos Israel de Deus, né? Nesse propósito de Sim. chamado, de eleição, sim. Sim. Podemos falar que sim. De eleição, sim. Bom, Deus te o termo abençoe. aparece lá em Pedro, né? Uhum. Se a gente tivesse tempo, ficaria Sim, mais claro. sim. Mas é só você pensar, Pedro é apóstolo da igreja dos gentios ou é da igreja de Israel, dos judeus, né? Pedro é chamado, levantado para falar para judeus, ou é Paulo que é levantado para falar para os judeus? Pedro é levantado para falar para a igreja, né, dos gentios, ou é Paulo que é levantado para falar aos gentios? Né? É só você... Então, tudo que Pedro escreveu é só para os judeus? Não estou dizendo isso. Né? Como eu disse, a gente não tem tempo para entrar nos pormenores disso aí, fazer uma exegese bacana, né? Mas já clareia um pouco. Né, então, nesse propósito de eleição, podemos falar sim, sem problema nenhum, né? Deus te abençoe, viu, irmão? Uma oportunidade, a gente pode explanar esse assunto aqui e falar um pouco mais disso aí. O interessante, sabe o que é? Em suma desse capítulo 2 aqui, que Cristo é o cabeça da igreja, ponto. É ele que manda e desmanda. Né? Inclusive das nós nossas já lemos vidas. aqui que em Cristo não tem judeu, grego, nada disso. Ele né? que manda. Ele é o cabeça. Ele que manda, glória a Deus. E eu acho assim, fico fascinado com essas coisas assim, com relação a essa exposição bíblica. É maravilhoso. Vamos dar uma paradinha aqui nesse capítulo aqui. Conclui, Léo, pode falar. Na síntese que está aqui na nossa lição, boa. diz que os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Ai, que maravilha. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Romanos 3:23. E em Romanos 3:10 diz que não há justo, nenhum sequer. Então, e em Romanos 6:23 também fala que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, todos, e Jesus veio para esses, para os doentes, para resgatar todos. Por isso que nós pregamos o evangelho a toda criatura, porque depois que se aceita Jesus, se torna o quê?
filhos de Deus. E olha o tanto que é bacana isso aqui, só fechando esse bloco aqui, tá? E Paulo fala aos Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é fantástico. Então essa nova Aleluia. criatura é bênção de Deus, é a divina dele. Vamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do comentário da nossa lição. Não saia daí, aproveite e compartilhe com pelo menos mais 10. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do comentário da nossa lição, segunda lição do segundo trimestre de 2020, carta de Paulo aos Efésios. E eu quero mandar um abraço carinhoso a todos os irmãos que estão conosco. Graças a Deus, estamos sendo enriquecidos pela palavra de Deus. Somos gratos a Deus pela vida de vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, mandando aqui sugestões, comunicando com a gente aqui através do nosso chat. É muito bacana isso, eu gosto muito disso aqui. Olha o que o Bevilacqua falou aqui agora. Romanos 11:36, né? Final do tópico segundo aqui. Obrigado, irmão Bevilacqua. Olha aqui que ele falou. Porque dele, fonte, por ele, processo e para ele, destino. É muito bacana essa interação dos irmãos, viu? Deus te abençoe, Deus te guarde, tá? E que vocês sejam abençoados. Irmã Chiquinha, Deus te abençoe, está conosco aí também. Pastor Zé Bárbara, Deus te abençoe, irmão Enoque, todos mais. Denise, Deus te abençoe. Quero mandar um abraço especial ao nosso pastor presidente emérito, pastor Ari Ferreira Coelho, irmã Zezé, Itamar, Júnior, todos os irmãos que estão conectados conosco aí, todos os irmãos lá da congregação do Criciúma, o nosso abraço. Irmãos de Raul Soares, Matipó, Santa Margarida, Santa Rita de Minas, aqui da nossa cidade de Caratinga, Deus abençoe a todos vocês. Aos irmãos lá do outro lado não é daqui, lá do outro lado do nosso planeta aqui, aos irmãos dos Estados Unidos, da Europa, os irmãos estão lá do outro lado, Deus abençoe vocês de uma forma especial, irmãos de Portugal, lá da Itália, irmãos conectados conosco aqui, Deus abençoe vocês de uma forma especial. Vamos lá, vamos falar agora sobre, primeiro nós falamos da interatividade de Paulo, né, com relação a essa nova posição em Cristo, a nossa nova vida em Cristo. Depois ele fala de uma mensagem cristocêntrica, nós falamos aqui, né, do versículo 3 para frente, ali até o 14, falamos da essência do evangelho, em que Paulo prega, ele fala muito sobre Cristo, e é por isso que a gente vê tantas coisas. O reflexo do que Paulo escreveu aos Efésios, nós vamos ver lá em Atos capítulo 19, nas suas viagens missionárias,
É fato isso, o livro de Atos é fantástico. E agora nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, o penhor dessa herança, da nossa herança. Então nós vamos dar uma sequência aí, tá bom? Aos irmãos de Bicuíba, irmã Vani Beatriz, Deus abençoe. Irmã Leci, Ione, irmã Wanda e Bia, Deus abençoe vocês aí, tá? Deus abençoe vocês. Aos irmãos de Pedra Bonita também, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá. Professor, nós vamos falar aqui, Léo, sobre o Espírito Santo. Ponto 1, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Eu vou ficar só nesse comentário, só nessa leitura aqui. Selo do Espírito Santo aqui não é batismo com o Espírito Santo. Vamos deixar claro isso. Selo aqui é como se nós estivéssemos enviando, talvez os mais jovens não vão lembrar disso, né? A fase da carta, alguém tinha que ir lá no correio, endereçar uma carta, selava e chegava lá no destino. Talvez vocês não vão lembrar. Mas o contexto em que Paulo escreve a sua epístola, ele está falando nesse contexto de uma carta selada para um destino tal. Ele está falando isso quando nós recebemos Cristo através da mensagem bíblica, de uma mensagem de poder do Evangelho, e nós somos selados com o Espírito Santo e estamos destinados ao céu. Em Cristo, nós estamos predestinados ao céu. Nós vamos falar disso na lição que vem aí. Então vamos deixar isso claro. Mas selo do Espírito Santo não é batismo. Vamos falar disso um pouquinho mais? O selo aqui fala de marca, sinal, né? Verdade. Signo, né? E essa marca é uma marca de propriedade, né? O dono do gado vai lá e pega aquele ferro quente com a marca dele, talvez a inicial do nome ou algo do tipo, e marca o seu boi com aquilo, né? Para dizer que aquele boi tem dono, né? E você olha a marca, você identifica o dono. Então, esse sinal, esse selo é isso, é esse sinal de propriedade. E aqui, nós estamos falando de Efésios, né? É um sinal mais profundo ainda, é sinal de filiação. Né? É o Espírito Santo que testifica que somos filhos de Deus. Né? É o Espírito Santo. Quando eu vejo o Espírito Santo na vida do Léo, eu sei que ele é filho de Deus. É isso. Né? Então, é esse sinal de propriedade e ainda de filiação, o que é mais profundo ainda. Né? Isso é muito bom, né? Sim, e é interessante falar do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, escrito por João, no capítulo 16, nos versos 7 e 8, diz dessa forma: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Senhor Jesus já tinha dito que a partir do momento que ele fosse embora do mundo, que ele morresse, ressuscitasse, fosse assunto ao céu, ele mandaria o Espírito Santo. É o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. E aí sim, esse Espírito Santo é que é capaz de convencer o homem. Por isso que quem convence alguém? Quem convence é o Espírito Santo, não é verdade? Por isso que nós temos que fazer o que está em Marcos 16,15, que é ide e pregar o evangelho a toda criatura. E aí o Espírito Santo, ele vai e opera esse convencimento para essas pessoas. Nesse sentido aqui, o selo do Espírito Santo é exatamente o que foi falado aqui agora. É a garantia, né, da nossa salvação. Não que para que nós possamos realmente estar salvos, nós temos que fazer o que está lá em Mateus 24:13, que nós temos que permanecer fiéis até o fim. Esse será salvo. Vamos falar a função de cada um, assim, biblicamente. Quando a gente vê lá em Gênesis 1:1, você já citou aí Colossenses 1:26, que Paulo faz um trocadilho aí usando esses textos lá no hebraico. Mas olha que interessante, quando a gente vai lá em Gênesis e vê o papel, a função de cada um, nós vemos o Pai criando e preservando. Nós vemos o Verbo executando, e no tempo propício ele veio, o Verbo se encarnou, né, se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos o Espírito Santo coordenando toda a ação de Deus. Olha que bacana.
que na verdade o Espírito Santo é Deus, nós não podemos esquecer disso aqui. Tem uma doutrina muito bacana que nós ensinamos nos nossos cursos de teologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Então nós vamos ver a ação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Só que no Novo ele tem uma missão específica de fazer esse trabalho aí de convencimento, de impulsionar a obra de Deus, a pregação do Evangelho. Os dons espirituais, até para falar nisso aqui, não é para ninguém ganhar dinheiro. Os dons espirituais é para impulsionar a pregação do Evangelho. Tudo que acontece de poder na igreja é para impulsionar a pregação do Evangelho para que o nome de Cristo seja glorificado. Ponto. Tem que discutir isso. Por isso é importante o selo, né? Sinal de propriedade. Né? Verdade. Sinal de posse. Até no mundo espiritual, os que olham para a igreja, né, sabem que ela tem dono. Não pode mexer ali porque tem dono, não pode tocar, porque, né, tá escrito que o maligno não lhe toca, né? É citado aqui 1 João 5,18 no comentário da lição. Verdade. Né? Na carta aos Romanos, aí no capítulo 8, você vê no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é um sinal de filiação também, né? Pois não recebestes um espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizados, né? Cheios de medo, cheios de temor, né? Isso não convém aos filhos de Deus, né? Mas um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai, Paizinho, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. O Espírito Santo é esse selo, né, que diz que nós temos um dono e que diz que nós somos filhos de Deus. Então, resumindo esse tópico primeiro aqui, desse terceiro capítulo aqui, somos propriedade de Deus e estamos selados com o Espírito Santo. Ok? Isso. Temos Perfeito. um dono. Eu, dentro do que o senhor falou, no sentido dos dons espirituais, servem para quê? Para justamente impulsionar a igreja, não para que aqueles que o possuem possam se sentir privilegiados de o terem. O que nós precisamos é também pregar a respeito do fruto do Espírito, que é diferente dos dons espirituais, porque o fruto do Espírito é o caráter de Deus em nós, é o caráter que Deus forma em nós, para que nós possamos testemunhar o que Deus faz na vida daqueles que o aceitam. Graças a Deus. Olha bem, irmãos, a gente está encerrando aqui a nossa lição, nosso comentário de hoje. Nós vamos para o último tópico da nossa lição, o penhor da nossa herança e a conclusão. E eu quero mandar um abraço aqui ao irmão Boanerges Santos, lá de Bugre, mandar um abraço ao pastor Chiquinho, lá da cidade do Bugre, que está conectados conosco aí. Também Samuel Teixeira, olha que interessante, sou do interior do Mato Grosso. Pai do Senhor, irmão Samuel, Deus te abençoe, muito obrigado pela companhia. Um abraço aí ao nosso presbítero Sebastião Ferreira, que fez um comentário aqui de Romanos 9, 25, como também está escrito lá em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. Deus te abençoe, Tião. Deus abençoe todos os irmãos. Malbino José Antônio, Manilma Santos e tantos outros irmãos que estão ligados conosco aí. Deus abençoe todos vocês aí. A irmã Maria Aparecida Campos Paú, lá de Ipaba. Deus abençoe, irmã Maria Aparecida. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, irmãos. Último tópico da nossa lição, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Maravilhosa essa comparação, né? Sim, o termo aí, né, ele é o selo, né, o selo e o penhor da nossa herança, né? Esse termo arrabon, né, é penhor, né? É como se fosse o primeiro depósito de todas as promessas de Deus, né? A Bíblia, ela tem muitas centenas de promessas, né? E parece que a mais importante é aquela, uma das mais importantes é aquela lá de Joel 2, né? Dele derramar o Espírito sobre toda a carne, né? Não mais só sobre reis, sacerdotes e profetas, sobre toda a carne, né? E ele fez isso, ele faz isso,
né? Então ele selou a sua igreja e esse selo do Espírito Santo com que nós fomos selados, né, é a primeira parcela das muitas promessas ainda, né, uma garantia de que se ele cumpriu essa promessa, ele vai cumprir todas as outras. Deixa eu só fazer uma ilustração aqui, Léo. Você está voltado muito para o mundo comercial há muitos anos, né? E a gente já está encerrando aqui, mas eu vou falar agora como administrador também, que é uma das funções. É interessante que no mundo comercial antigo, quando começou a comercialização, o escritor o Paulo, quando escreveu, ele usou esse verbo aqui, arrabon, que pode ser traduzido como depósito. As transações comerciais no passado, vamos falar aí pelo menos 200, 300 anos anteriormente aí, eram feitas desse jeito, era com a garantia, né? A nota promissória surgiu das transações comerciais, então eu deixava como uma garantia. O Espírito Santo, ele foi, quando Paulo falou sobre esse penhor, é o que o professor Joás acabou de dizer, que nós também fomos comprados pelo sangue de Jesus, e ele deixou isso como garantia para nós também. Isso é maravilhoso, né? Fazendo essa trocadilha aí. Maravilhoso. E aqui, o que é importante a gente também deixar ressaltado para aqueles que nos assistem, para o engrandecimento da nossa lição, que a partir do momento que o Espírito Santo está conosco, ele começa a produzir na gente um processo de santificação. E lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz que segui a paz com todos e a santificação, ao qual ninguém verá a Deus. E a santificação é um processo. O Espírito Santo ele vai nos transformando, nos moldando, para que nós consigamos estar nesse centro da vontade do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 12, também fala que esses dons, ao qual a gente estava falando ali, ele serve para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério, para quê? Para a edificação da igreja. Então os dons espirituais, eles também servem para isso, para o aperfeiçoamento dos separados, para o quê? Para o crescimento do ministério, para a edificação da igreja, porque Deus busca o quê? Um relacionamento. Deus busca um relacionamento conosco, né? O Espírito Santo, e nós temos esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, através de quê? Para que nós possamos saber até mesmo o nosso chamado, para identificar a nossa vocação dentro do contexto ministerial e daquilo que nós nos propusemos a estar diante do Senhor. E é o Espírito Santo quem faz isso. Por quê? Porque Deus quer esse relacionamento através de quê? De uma comunhão. Porque não é só relacionar, não é só eu ler a Bíblia, não é só eu orar, não é só eu alimentar. O que Deus busca e quer de nós é que nós tenhamos uma verdadeira comunhão, que é diferente também de um relacionamento. Às vezes existe um relacionamento, mas um relacionamento raso, e a comunhão é um relacionamento mais profundo. E é através dessa comunhão que o Espírito Santo nos orienta, nos dá discernimento, nos dá palavra de sabedoria, para que nós possamos realmente fazer a obra que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Graças a Deus. Nós chegamos ao final do nosso comentário. Quero mandar um abraço aqui ao pastor Miguel Dutra, tá? Irmã Maria Helena também, que está conosco aí, pastor Elias Moreira do Matipó, aos irmãos de Vermelho Novo, pastor Hélio, Deus abençoe a todos vocês. Irmão Vladimir Barbosa, te manda um abraço aqui, Léo. Deus abençoe, irmão Vladimir. Otávio, lá de São Sebastião do Anta, e muitos outros irmãos que estão conosco aqui. Tem uma irmã aqui, irmã Viviane Sena, nos mandou um alô aqui. Ela é de Betinha, da Igreja Batista Lagoinha. Um abraço para Viviane, Deus te abençoe você, toda a família. Todos os irmãos de Iapu, ao pastor Jorge Silva de Iapu. Enfim, todos os irmãos que estão conosco aí. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Deus abençoe os irmãos de uma forma especial. A nossa conclusão: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos,
todo desígnio divino estará plenamente executado. Olha bem, nada foge do controle divino, nada, absolutamente nada. Do jeito que Deus planejou, está sendo executado. E daqui a pouco, Léo, sabe o que é um outro negócio encerrando aqui, professor, que vai ser executado dentro do plano divino? O arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Eu encerro essa lição falando disso. É a mensagem urgente. Jesus está voltando. Assim como ele ressuscitou num domingo como esse, daí a poucos dias ele foi recebido no céu, Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Mas antes disso, 2 varões de branco apareceram ou apresentaram-se aos irmãos que estavam ali, próximo àquele mar, quando Jesus foi ascenso aos céus, e aqueles varões disseram assim, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então nós queremos dizer a você, Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Tudo que nós estamos falando aqui vai se consumar em um fato para a igreja, a volta de Jesus. Pense nisso nesse domingo. Ressurreição fala a respeito de vida. E vida somente Ele, somente Cristo proporcionou a nós. Por isso que Ele falou, vida, João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida com abundância. E vida, meu querido, não é só nessa terra. Aqui é uma passagem de um tempo. Vida verdadeira é na eternidade. E a eternidade, só o príncipe, só o Pai da eternidade pode proporcionar isso para nós. E sabe quem fez isso? Ele com letra maiúscula, Cristo. Ele é o Pai da eternidade. E Ele tem vida em abundância para você. Pense nisso, fica aqui essa palavra de Deus ao seu coração e nós vamos orar agora e encerrar. Alguma observação, Léo? Pastor, nesse momento agora de pandemia, nesse momento que as pessoas estão muito ansiosas, também queria deixar uma palavra para todos os irmãos que estão nos assistindo, que é uma palavra muito conhecida que Jesus disse já em João capítulo 14, dos versículos 1 a 3, que diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é uma promessa do próprio Jesus, é uma profecia do próprio Jesus, é uma promessa do Senhor Jesus, para que nós tenhamos paz no coração. Paz, porque ele diz também em Mateus 28:20 que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é a nossa esperança é a volta de Jesus e cabe a Ele, de acordo com a sabedoria, de acordo com a sublimidade dele, decidir este momento. Mas nós que estamos crentes em Jesus, temos essa palavra aqui como uma palavra de muita paz, que traz muita paz no coração, para que todos tenham tranquilidade que o Senhor Jesus nos prometeu paz. É a única coisa que Ele nos promete aqui para essa terra, nessa terra, é a paz. E nos promete para a vida eterna depois desta vida aqui. Glória a Deus. Professor? É isso, nós estamos no domingo de Páscoa, né? E nós falamos muito da ressurreição nessa lição, né? E assim, uma coisa que nós falamos muito nessa lição e que é lembrada na Páscoa pelo próprio Cordeiro da Páscoa, pelo próprio pão vivo que desceu dos céus, né? Lá em João 20, ele conversando com Maria, que chorava diante do sepulcro vazio, né? Ele chega para ela e consola ela, e uma coisa que ele fala o meu pai é o seu pai também, né? O meu Deus é o seu Deus também, né? Não fica aí, ela deixa aquela tristeza de lado e começa a correr, né? E a anunciar que ele vive, né? E essa é a nossa pregação também,
né? O nosso Cordeiro que morreu, ele ressuscitou, né? E ele escolheu uma igreja, ele elegeu, predestinou essa igreja, não por acaso, né? Ele não faz nada por acaso, e quando ele nos adotou, ele adotou porque ele quer relacionamento com filhos, né? Relacionamento de pai e filho, né? Por isso, como ele não faz nada por acaso, por isso ele nos adotou, porque ele nos quer por perto dele, né? E para isso ele vai vir nos levar para mais perto dele. Essa é a nossa esperança. Graças a Deus. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa aos nossos ouvintes, aos nossos amigos e irmãos que estão conosco aí. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar, agora encerrando a nossa lição. E só falando com você que logo à noite, a partir das 19 horas, transmissão do culto de louvor e pregação da palavra de Deus. E no próximo domingo, nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Tá? Então vamos estar atentos, que é uma lição importantíssima. Eu falei aqui quando começamos que é uma das lições mais polêmicas que nós vamos ter, mas nós vamos encarar esse desafio e vamos comentar a palavra de Deus, como sempre temos feito. Deus abençoe os irmãos. Léo, vamos orar? Ore conosco, Léo. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Pai, em primeiro lugar para te exaltar e te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito, fez e ainda fará na vida de cada um de nós. Mas nós queremos te agradecer, Pai, pelo maior presente que o Senhor nos deu, que é a salvação, que é o fato, Senhor, de poder estar com o Senhor eternamente ao lado do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por este ensinamento, por esta oportunidade de estarmos aqui, de falar da Tua palavra, de falar daquilo que o Senhor tem feito através da vida de cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de servir ao Senhor, de estar junto do Senhor. Queremos te pedir, Pai, para que o Senhor possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, que o Senhor possa usar cada pessoa, Pai, como instrumento do Senhor, cada servo do Senhor, para que a Tua palavra chegue, Senhor, nos corações daqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor. Dai-nos, Senhor, um domingo de Páscoa abençoado, que nós possamos, Pai, trazer em nossos corações o verdadeiro significado da Páscoa, que nós possamos, Pai, realmente estarmos juntos em harmonia e nos despindo, Senhor, de todo espírito de religiosidade, que nós possamos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas vidas, fazendo com que o que nós sentimos, a paz que nós temos, possa ser replicada aos corações daqueles que ainda também não tiveram a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Abençoa, Senhor, este ministério, abençoa, Senhor, todas as pessoas, Pai, todas as denominações, abençoa, Pai, todas as pessoas que estão num momento de dificuldade em função dessa pandemia mundial, que o Senhor leve, Pai, paz ao coração de cada um, e que no nome de Jesus isso possa ser, Pai, acabado, extirpado o mais breve possível, para que todos possam voltar com a mente diferente, sabendo que nós não temos controle de nada, que o controle, Pai, está nas mãos do Senhor, o poder está na mão do Senhor, e tudo pertence ao Senhor, e que nós temos que estar no lugar mais alto, nos pés do Senhor. Te pedimos, Pai, tudo isso e agradecemos no nome de Jesus. Queridos, encerramos essa transmissão dizendo a você o seguinte: a cruz realmente foi preenchida por Jesus, mas a cruz está vazia. Isso foi numa sexta-feira. Passou-se o sábado, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. O sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas o nosso coração tem a presença dele, e ele está à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Deus te abençoe, um feliz domingo de Páscoa e até logo mais à noite, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, e nós dizemos juntos, amém. Deus te abençoe.